Irmãos, é com alegria que nos reunimos de novo nesta noite para prestarmos a Deus o nosso culto. E hoje estamos fazendo aqui em casa, porque o Jonatas, que nos ajuda, ele está em serviço e achamos por bem fazer aqui em nossa casa. Mas, de qualquer maneira, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, como diz a palavra de Deus, aí estarei no meio deles. Então, essa promessa se cumpre, não importa o lugar onde nós estejamos, Deus está conosco nesse lugar. Nós vamos agora orar e pedindo a direção de Deus para as nossas vidas e desde já agradecendo a sua participação nesse culto que vamos prestar a Deus. Eu gostaria já de antemão pedir aos irmãos que peguem suas Bíblias, seus inários para participarem conosco do culto que estamos prestando a Deus. Senta ali no... Está aparecendo? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora, Pai, queremos nos colocar em tuas mãos, para que o Senhor nos dirija nesta live, neste culto, que o Senhor receba, ó Pai, todo o louvor e toda a oração que vão ser feitas nesta noite, que o teu nome seja glorificado e os nossos irmãos em suas casas sejam abençoados e edificados com a tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 301. Os irmãos abram seus inários em casa e cantem conosco o hino 301.
bem. Vamos agora dar a oportunidade ao Daniel para fazer uma leitura da palavra de Deus. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, em seu santo monte, o monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico. Toda a terra se alegra em vê-lo. E a cidade do grande rei, o próprio Deus está em suas torres, e se revela como seu protetor. Amém. Vamos ainda cantar 375. o hino 375. Nó. Jesus,
Sônia disse que ama esse hino e tá cantando junto. Tava, né? Pensa, né? Então, João Rafael está assistindo. Vovô, você conhece o João Rafael? Estou assistindo. Bem, meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite e nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 7. A palavra de Deus fala: este veio como testemunha para que testificasse a respeito de Cristo, da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Unigênito do Pai. Irmãos, observemos uma verdade bíblica que às vezes passa despercebida aos olhos de alguns leitores da Bíblia. No Novo Testamento, nós vamos encontrar essas duas expressões a respeito da pessoa de Cristo: unigênito e primogênito. É muito interessante nós observarmos a colocação dessas duas expressões nas páginas do Novo Testamento. Nas Escrituras nós lemos que a morte e ressurreição de Cristo trouxe fundamentais mudanças, tanto em relação à sua posição dentro do conceito da filiação como herdeiro de Deus, como em relação aos que já receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós vamos ver nas páginas do Novo Testamento algumas dessas implicações. Primeiro, Jesus no céu ocupava a posição de filho unigênito. Isso antes de organizar a igreja, de fundar a igreja. Em vários textos da Bíblia, Cristo é assim apresentado. Por exemplo, o texto que nós lemos de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observe que Jesus aqui é visto, é reconhecido, é chamado de unigênito do Pai.
Da mesma forma, o versículo 18 do mesmo capítulo 1 de João, está escrito lá: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E essa expressão unigênito é o mesmo que único, não é? Único. E também João capítulo 3, versículo 16, que é tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, qual? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe que essas denominações, não é? Esses adjetivos estão aplicados a Jesus antes dele vir ao mundo, antes dele morrer na cruz, antes dele se encarnar. Da mesma forma, João capítulo 3, versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Da mesma forma, 1 João capítulo 4, versículo 19, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, são várias escrituras que apresentam a Jesus como Filho unigênito, porque até então ele não tinha se encarnado, não tinha se feito homem, não tinha vindo ao mundo. Mas agora as profecias se cumpriram. Ele morreu, foi levado ao sepulcro, ao terceiro dia ressuscitou. Foram lançadas então as bases, os fundamentos para a edificação da igreja. Todos quantos se filiam a esta igreja, a Igreja de Cristo, através da fé, passam a fazer parte da família de Deus. E vamos voltar a João 1, versículo 12. Vamos ler novamente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora começa a surgir descendentes espirituais que serão chamados filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17. Nós lemos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito do nosso Pai, o Espírito, nosso Espírito, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora surge descendentes desta família espiritual, a família de Deus. Vamos para 1 João,
capítulo 3, versículos 1 e 2. Vede, com grande amor, nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora, nesse exato momento, no presente do indicativo, nós agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que promessa gloriosa! Diante dessas premissas, nós dizemos o seguinte, declaramos o seguinte: Cristo agora, a partir do momento em que surge a família de Deus, filhos de Deus, pessoas convertidas, pessoas alcançadas pela graça de Deus, Cristo agora deixou de ser unigênito para ser primogênito. Porque todos os que são salvos, como vimos, passam a ser filhos de Deus, porquanto Cristo, além de ser o nosso Senhor, Salvador e sumo sacerdote, é também o nosso irmão nessa grande família. Querem ver um exemplo? Romanos 8, 29. Ele se torna o primeiro dessa família. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja, olha agora, não unigênito, mas o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo, de unigênito, passou a ser primogênito, porque agora existe uma família, e ele faz parte dessa família. Nós somos um com Cristo, irmãos com Ele, nesta mesma família. Também, Ele não se envergonha desses seus irmãos. Hebreus capítulo 2, 11 e 12 e 17. Capítulo 2, versículos 11, 12 e 17. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, ele mesmo declarando, a meus irmãos, que somos nós, declararei o teu nome, o nome de Deus, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, meus queridos irmãos, Ele é o Senhor, o cabeça, o mentor, o autor da nossa salvação. Mas ao morrer na cruz, Ele não se tornou somente o Salvador das nossas almas. Ele
foi inserido pelo Pai nesta família. Ele foi inserido pelo Pai nesta família como o principal membro da família. Ele é irmão nosso, porque ele passou a fazer parte da família de Deus. Depois de ressuscitado, nós encontramos outra evidência, não é? Outra confirmação a respeito dessa verdade. João capítulo 20, versículos 17 e 18. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Olha, ele está deixando uma recomendação com os seus discípulos: não me detenhas, não me prendas, não me segure, porque ainda não subi para meu Pai, né? Assim como nós nos dirigimos a Deus, chamando de nosso Pai, a mesma coisa faz Jesus. E ele continua: mas vai ter com os meus irmãos, olha aqui, com os meus irmãos, que eram os salvos, os crentes, os discípulos, e diz-lhes, subo para meu Pai, que é vosso Pai, e para meu Deus, que é vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: eu vi ao Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. E também outra declaração do próprio Jesus, não é? Em Mateus 28, versículo 10. Mateus 28, 10. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos. Olha aqui, dirigindo-se aos discípulos, referindo-se aos discípulos: ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Irmãos, como é importante nós descobrirmos estas verdades na palavra de Deus. Estão inseridas nas páginas do Novo Testamento. E que privilégio ser irmão de Jesus. Talvez nesta noite você esteja interessado em que se explique melhor como se tornar um filho de Deus e, consequentemente, irmão de Jesus. E se eu estou me dirigindo a alguém nesta noite que ainda não é salvo, eu tenho aqui alguns conselhos para você. Primeiro, admita que você está separado de Cristo e precisa se voltar para Ele. Atenda ao chamado, ao toque do Espírito Santo. Deuteronômio capítulo 4, de 29 a 31. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá de ti, nem de teus pais. Olha que promessa consoladora. Que promessa gloriosa. Segundo conselho para você, caso não seja convertido, não seja salvo, creia que Deus te ama. As provas são muitas e evidentes. Talvez você tenha motivos para duvidar do amor de um amigo, de um colega, ou mesmo de um parente, mas nunca você terá motivos para duvidar do amor de Deus. Isaías 49, versículo 15. Pode acaso uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça
do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, Deus declara, não me esquecerei de ti. Deus está dizendo que Ele está observando você, Ele está acompanhando você, Ele está vendo você, Ele sabe do que passa com você, até naqueles momentos íntimos, até naqueles momentos em que você está só, ou mesmo deitado, com a sua cabeça no travesseiro e com os tantos pensamentos que vêm à sua cabeça. Deus está ali, Ele sabe de cada detalhe, de cada pensamento que chega à sua cabeça. Portanto, você não está só, você não é esquecido, Deus está de olho em você, Ele sabe quem é você e Ele tem um plano de vida para você. Você hoje gostaria de ver a Jesus com os olhos da fé, com os olhos espirituais? Gálatas capítulo 3, versículo 36, está escrito, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu já ouvi pessoas aí fora dizerem, todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. Aliás, Deus cuida, Deus dá o sustento, Deus dá a vida, Deus dá a saúde, Deus dá a inteligência e a capacidade para o homem e para a mulher trabalhar. Mas Deus está cumprindo com a sua promessa de assistir, de cuidar de toda a sua criação. Mas, infelizmente, o pecado, quando entrou no mundo, ele afetou a raça humana. E foi preciso que Deus tomasse providência para trazer ao homem a solução para o seu pecado. E essa solução aconteceu com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, agora há uma separação entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são cuidados, que foram criados por Deus e recebem a assistência e os cuidados de Deus. Mas para se tornar espiritualmente filho de Deus, você precisa passar pela experiência da regeneração, do Novo Testamento, do novo nascimento. Você precisa se esquecer de outras coisas, de outros deuses, e colocar a Jesus para ser o alvo de sua fé. Não podemos, irmãos, distribuir ou dividir a nossa fé com outros deuses. A nossa fé tem que estar focada somente em Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita de Deus. Você quer amar a Jesus e ser irmão dele pela sua conversão, através da regeneração, e recebê-lo como Senhor e Salvador? Faça o que está escrito em 1 João 4, 16 a 19. E nós conhecemos e cremos que o amor que Deus nos tem, Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que promessa gloriosa. Irmãos, tudo isso é bom demais. É extraordinariamente sublime para ser guardado. Os
Homens e mulheres desse mundo precisam saber dessas verdades. Sua família precisa saber dessas verdades. Seus irmãos biológicos, seus parentes, primos, cunhados, cônjuges, precisam saber dessas verdades. Seus amigos também. E eu quero terminar citando aqui a letra de um cântico que diz assim: falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular, do mundo Criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais. Tome cuidado, porque o diabo está cochichando nos ouvidos das pessoas, dizendo: não, você não deve se humilhar. Por que colocar sua vida nas mãos de Deus? Continue a sua vida desse jeito, do jeito que você está. Não, meus amigos e meus irmãos, nós precisamos tomar uma decisão séria. Primeiro, a de nós percebermos o toque do Espírito Santo em nossos corações. Nós temos que perceber a diferença entre o toque de Satanás e o toque do Espírito Santo. Depois, nós temos que nos render ao chamado, temos que nos render ao apelo de Jesus Cristo. Quando ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa fazer parte da família de Deus. Cristo é o primogênito, deixou de ser unigênito para ser o primogênito dessa grande família, a família espiritual, formada por todos aqueles que um dia foram alcançados pela graça de Deus, se converteram, se arrependeram e receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você já fez isso, graças a Deus, continue firme, continue produzindo frutos para o reino de Deus. E se você ainda não fez esta decisão, não deixe para depois ou para amanhã, porque o Senhor Jesus está aqui para alcançar você e a sua família com a sua graça salvadora. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar?
irmãos, antes da oração, nós queremos deixar um aviso aos irmãos. Primeiro, o irmão Gleno passou aqui hoje e nos fez uma visitinha rápida. Está tudo bem com ele, com a família, graças a Deus. E os demais irmãos da igreja, na medida do possível, estão indo bem. Só a saudade, esse isolamento que tem nos deixado saudosos, mas esperamos em Deus que logo possamos estar juntos, se Deus assim nos permitir. E também nós queremos deixar um pedido de oração com os irmãos. Nós conhecemos um jovem, o nome dele é João Vitor. Ele já esteve aqui em nossa casa 2 vezes. E ele está vindo de uma cidade aqui no interior de São Paulo. E está morando aqui em Paulínia. E ele deseja filiar-se à nossa igreja. E é um rapaz muito, assim, interessado com as coisas de Deus. E eu gostaria que os irmãos orassem por ele. Hoje ele veio aqui nos visitar com a noiva, a Denise. Inclusive os irmãos orem por eles, né? Eles estão levando Deus a sério nesse namoro, no relacionamento deles, e eles querem se casar aqui em nossa igreja, e logo que passar essa crise. Mas eu, de antemão, já gostaria de deixar esse pedido de oração dos irmãos, aos irmãos, em favor do João Vitor e da Denise, para que o Senhor os abençoe. Nós vamos gastar um tempo nos reunindo com eles, no início de setembro, mas já de antemão gostaria que os irmãos estivessem orando. Guarda aí o nome desse casal, João Vitor e Denise, para que o Senhor os abençoe. Eles desejam filiar-se à nossa igreja e que o Senhor esteja cuidando deles e abençoando nos planos de noivado e de casamento. Então, uma notícia boa que nós temos para passar aos irmãos e, ao mesmo tempo, pedir as orações dos irmãos. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo culto desta noite, pelos louvores, pela tua palavra. Nós não sabemos a repercussão, o alcance, ó Deus, dessa palavra, mas o teu Espírito que trabalha nos corações está sabendo quantos foram alcançados com esta palavra, e que ela venha abençoar os corações dos crentes, mas também venha alcançar pessoas que ainda não fazem parte da família de Deus. Que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe as famílias da tua igreja em seus lares, abençoa, Deus, o João Vitor, a Denise, em seus planos, para que eles fiquem firmes, para que eles não desistam, para que eles honrem a Cristo através do seu testemunho. Abra suas mentes e corações para que eles entendam as verdades de tua palavra e venham se tornar, ó Deus, cooperadores fiéis, membros fiéis da tua igreja. Abençoa, Pai, nós te pedimos por todos os idosos de tua igreja, a tua bênção, o teu conforto, a tua paz e a cura das suas enfermidades. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de bênçãos, e que o Senhor, ó Deus, não permitas que a fé do teu povo enfraqueça nesse tempo de isolamento. Que o Senhor possa estar despertando e santificando os corações dos crentes, de todos os crentes, não só da nossa igreja, mas de todas as tuas igrejas,
para que eles em momento algum venham desistir ou venham, ó Deus, se desanimar. Dá-nos a tua bênção e dá-nos a tua paz, em nome de Jesus.